E nós começamos falando do papel da arte na sociedade. Por isso, vamos ver com muita atenção esse VT e daqui a pouquinho conversar sobre o assunto. Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. A arte possui um papel enriquecedor em nossa sociedade, pois mesmo não possuindo uma resposta definitiva sobre sua concepção, seu valor na criação e transformação da beleza é vital, assim como a retomada de nossa própria história através do espetáculo visual que ela nos proporciona. A arte também é um elemento poderoso de comunicação, devido à sua expressão própria, que transcende barreiras linguísticas através da escrita, da pintura, do teatro, do cinema, da música e de muitos outros meios. A arte também é um espelho da história e da cultura, preservando momentos e narrativas que, de outra forma, poderiam ser esquecidos. Ela estimula a criatividade e o pensamento crítico, nutrindo a inovação em todas as áreas da vida. Além disso, a experiência de apreciar a arte pode trazer conforto, consolo e beleza para nossas vidas, aliviando o estresse e proporcionando momentos de contemplação. A arte enriquece nossa cultura, conecta pessoas e oferece uma maneira única de explorar e entender o mundo que nos cerca. Ele transformou a dor de sua vida atormentada em beleza estática. É fácil representar a dor, mas usar sua paixão e a dor para retratar o êxtase, a alegria e a magnificência de nosso mundo, ninguém além dele tinha feito isso. Talvez ninguém nunca mais faça. Que viva a arte! E para apreciá-la, fique no Bendita Hora. E hoje, para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo o professor Ward Marx. Ele é professor e pesquisador, inclusive mestre em Ciências da Comunicação pela USP. Professor, boa tarde. Boa tarde. Que alegria recebê-lo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Boa tarde para todos que estão nos assistindo também. A gente está em rede nacional ao vivo agora, professor. E eu gostaria de perguntar já, falando sobre arte, todo ser humano é um artista? Todo ser humano é um artista. Por quê? Porque a arte é um jeito da gente se comunicar com algo que só pode ser alcançado por ela. A gente pode se comunicar de diversas formas. A gente pode falar, escrever, gesticular e etc. Porque a comunicação vai direto para o nosso intelecto. Mas a arte vai para um cantinho do nosso ser, que é a sensibilidade. A arte é capaz de tocar a nossa sensibilidade e fazer com que a gente entenda melhor quem a gente é. A arte nos ajuda a entendermos quem nós somos. E é através dela que eu toco o ser humano que existe em você. Que toca, ela toca não é só o nosso olhar, não é só a nossa audição. A gente entra em contato com a arte e a gente toma contato com toda a história da humanidade. Por quê? A linguagem da arte é a linguagem simbólica. E a gente pode dizer que, não ao mesmo tempo, mas no mesmo contexto, surgiram a comunicação, a religião e a arte. E que contexto é esse? É o contexto da sobrevivência humana. Quando a gente ainda morava lá na porta da caverna, por isso que eu digo, não dá para saber exatamente ao mesmo tempo, em que dia aconteceu, mas no mesmo contexto a gente aprendeu a comunicação, para a nossa sobrevivência. Cuidado, olha o leão ali. A gente também aprendeu a religião, então a gente vai se comunicar com o desconhecido no tempo que a gente não tinha nenhum nome para dar para a divindade, e nós vamos nos comunicar conosco, lá com o profundo da gente. Aí entrou a arte. Muito esclarecedor.
Professor, eu acredito que tem uma certa resistência de algumas pessoas de considerarem algumas obras como arte legítima e outras como não arte legítima. Sim. Qual é o limiar que nós podemos dizer isso é artístico, isso não é? E aí? Aí tem a ver com educação, com a gente aprender o que é arte, por que aquilo nos toca, porque isso toca a minha sensibilidade e não toca a sua. Porque nós somos pessoas diferentes. Sim. Mas acontece que a gente pode aprender a desfrutar da arte. Então, nossa, acho que a vida inteira eu escutei essa pergunta. Ué, mas isso é arte? É. Pode não ser para você, ela pode não tocar a sua sensibilidade. Mas toca a minha, toca a do outro. E conforme as culturas são diferentes, cultura e arte, elas andam muito próximas, mas elas não são a mesma coisa. A arte pertence ao universo da cultura. Sim. Cultura faz a gente ser como a gente é. Cultura é o conjunto das condições em que vive o nosso grupo e que faz a gente reagir dessa ou daquela forma. Mas qual é o nosso grupo? A família é um grupo, o time de futebol para o qual você torce é outro grupo, o seu status social, econômico, educacional e tal. Cada um dessas instituições, né, social, educacional, econômica e etc., forma um grupo. Então, quando você estuda, a sua classe lá na escola é um grupo. A sua família é um grupo. Você não se comunica com o pessoal no seu trabalho da mesma maneira como você se comunica com o pessoal da sua família. Né? São jeitos diferentes de ser e de estar no mundo. E, para cada um desses grupos, a gente tem um discurso, a gente tem uma maneira de se comportar, a gente tem um linguajar próprio e etc. Com a arte, se dá a mesma coisa. A gente vai entender que isso daqui é arte ou não, conforme a cultura daquele grupo. E conforme a gente vai aprendendo. Já aconteceu, olha, eu falei isso essa semana para uma turma, para quem eu dou aula, numa escola de teatro, e aí as pessoas estavam falando, mas escuta, a minha mãe acha que isso não é arte. Ela está certa, ela está errada? Eu falei, olha, ela está certa. Para ela isso não é arte. Não toca, né? Não toca a sensibilidade dela. Porém, quando a gente estuda, a gente aprende e tal. E eu tive uma amiga que, para ela, arte, pintura, por exemplo, ela tinha parado no Renascimento. Então, se não fosse Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, para ela não era arte. E aí ela foi comigo numa exposição sobre impressionismo, que é o começo da arte moderna. E ela falava, esse pessoal não sabe pintar, é isso. Acontece que, quando ela saiu da exposição, aí eu estava com ela, e eu fui explicando para ela, a gente estava aqui no Museu de Arte de São Paulo, que eu recomendo todo mundo visitar e conhecer, porque é maravilhoso, é um dos melhores museus do mundo. Aí eu fui explicando, olha, isso daqui é assim por causa disso, por causa daquilo outro. Fui dando as razões de por que eles pintavam daquele jeito. Quando ela saiu da exposição, ela passou na lojinha, comprou caneca, camiseta, livro e tal, porque ela se apaixonou por aquilo lá. Resultado, ela acabou indo fazer um curso de pós-graduação em História da Arte. Olha que maravilha. Graças à sua comunicação também, professor. Aliás, entender. Uma pergunta que eu me fiz agora. Arte é comunicação ou comunicação é arte? Os dois. Os dois. Conforme a necessidade que você tenha. Quando eu quero que você entenda alguma coisa, eu posso dar um exemplo de arte. A gente viu nesse VT agora há pouco um trecho do filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Em que ele diz, olha, a gente faz poesia porque nós pertencemos à espécie humana. Então, quando eu quero explicar alguma coisa para fazer, eu quero
para você, eu quero comunicar alguma coisa, puxa, eu posso usar um exemplo de um poema, usar um exemplo, eu quero dizer que, quero explicar amor, por exemplo, e eu digo, amor, amor é fogo que arde sem se ver. Isso é um poema de Camões que o Renato Russo usou numa música do Legião Urbana. E o contrário também. Quando eu quero explicar arte, não adianta eu só chegar e mostrar um quadro. Olha o quadro, entenda esse quadro aqui. Se eu explicar, se eu comunicar como é que esse quadro foi feito, por que ele foi feito assim, etc, etc, vai ficar mais fácil para você entender. Eu acredito que o professor também considere, essa é a minha opinião pessoal, o maior comunicador da televisão, eu considero que é o Silvio Santos. E uma vez ele disse, num vídeo já acho que da década de 80, eu devo tudo que eu tenho à minha comunicação. Ele é artista, é comunicador, ele devo a comunicação, mas se alguém me perguntar o que é comunicação, eu não sei o que é comunicação. Ele dizia assim, é interessante isso. A pessoa é um artista, é um comunicador nato, mas não sabe definir como é a própria estratégia de se comunicar, né? Porque aí são duas coisas diferentes. Uma coisa é você fazer, é você ser um artista e produzir arte. Outra coisa é você entender como a arte é feita, por que ele é feito, etc. Uma coisa é o papel do artista, outra coisa é o papel do crítico. Muita gente fala, o crítico faz a crítica porque ele não sabe ser artista. Muitas vezes o artista não sabe por que ele é artista. Porque a arte é a expressão de uma necessidade interna, da nossa sensibilidade. Aí a gente vai e faz um poema, uma canção, a gente diz um trecho de uma peça de teatro, quando a gente diz ser ou não ser, eis a questão. O que é mais nobre para o espírito? Suportar as flechas atiradas por um destino cruel? Ou tomar armas contra um mar de calamidades e pôr fim à vida como forma de resistir? Isso está na peça Hamlet, do Shakespeare, que foi escrita há 500 anos. E essa reflexão é válida até hoje. Essa fala do Hamlet, ser ou não ser, eis a questão, é sobre o suicídio. Quando o camarada toma a decisão de não se suicidar e de enfrentar o mar de calamidades, como ele diz lá nesse poema, né? Ele fala, não, a gente tem que resistir e não pôr fim à vida. Então, é um texto sobre suicídio. Está lá no meio da peça. E eu sei da história de um cidadão, de um amigo meu, que estava com depressão, pensando em suicídio, e aí no meio da noite ele não conseguia dormir, ele se levantou, ele é casado, tinha filhos, ele pegou esse texto, estava andando pela casa, ele pegou esse livro, leu essa fala, teve uma, entre aspas, uma iluminação com esse texto, voltou para a cama, deitou e dormiu. Olha só. Ainda bem, né? Graças a Deus. A arte é muito terapêutica. Assistir a um VT que fala sobre a importância, sobre a dignidade, a beleza da chamada arte sagrada ou arte sacra. Olha só. A arte sacra é uma forma de expressão artística que se dedica a temas religiosos e espirituais. Ela pode assumir várias formas, desde pinturas e esculturas até arquitetura e música, todas destinadas a transmitir mensagens de fé e espiritualidade. Nos quadrinhos, por exemplo, artistas frequentemente exploram narrativas religiosas, oferecendo uma maneira única de comunicar passagens bíblicas e histórias religiosas para um público amplo e diversificado.
Vitrais, por sua vez, são peças artísticas comuns em igrejas e catedrais, apresentando imagens elaboradas e coloridas que retratam passagens bíblicas, santos e eventos religiosos, permitindo que os fiéis se conectem com a espiritualidade enquanto apreciam a beleza artística. A Capela Sistina, no Vaticano, é um dos exemplos mais icônicos da arte sacra em todo o mundo. Pintada por artistas renomados, incluindo Michelangelo, seus afrescos retratam cenas da Bíblia e eventos religiosos em uma escala grandiosa e detalhada. Além de seu valor artístico, a Capela Sistina é reverenciada como um local sagrado e um símbolo da rica tradição religiosa da Igreja Católica. Essa obra-prima é um testemunho duradouro da capacidade da arte sacra de inspirar a devoção, a reflexão espiritual e a admiração pela criação artística. O professor Felipe Santos é um dos expoentes dessa apaixonante arte. A arte sempre teve o intuito de chamar a atenção do homem para o belo e, dentro dessa arte sacra, levar o homem a contemplar o que for mais próximo possível do sagrado. Então a arte vai ilustrar, vai dar uma ideia daquilo que o espera. Uma possível salvação, uma perdição, vai colocar para fora o que ele quer, né, de mais belo para a finalidade da sua alma e também aquilo que ele mais teme. Eu uso, com traços mais modernos, né, a arte para poder explicar melhor como que é a presença de Deus ao longo da história da humanidade. E que bom que isso facilita muito o aprendizado de quem nos acompanha aí de casa. A arte sacra foi e continuará sendo inspiração para inúmeros artistas. Nossos olhos, ao contemplar isso, se enchem de emoção. Realmente a arte ela é muito comunicadora. E eu me recordo que estudando, professor, sobre o estilo que eu mais gosto, o estilo gótico, as catedrais góticas, é porque elas foram construídas de propósito, apontando para o alto, né? Para que os nossos olhos se voltem para os céus. Sim. É um estilo que me encanta muito. Caiu em desuso ou ainda não, professor? Como que o senhor enxerga hoje as construções góticas ou neogóticas? Uhum. A gente está num momento, desde os anos 80 do século 20, em que é o tempo do tudo ao mesmo tempo agora. É o vale tudo. Então, todas as formas de arte são possíveis. Quando o gótico surgiu, ele teve um motivo para surgir. Né? A gente estava começando a sair da Idade Média. Então, a gente estava começando a entrar num período de prosperidade, então a gente tinha dinheiro para construir igrejas mais altas, mais bem iluminadas, com os vitrais, né? Então, a gente podia fazer aquelas catedrais maravilhosas, altíssimas e tal, que dirigem, né? Porque o arco nas igrejas góticas, ele deixou de ser redondo para ser ogival, né, como a ponta de um foguete. Sim. Que é a posição das mãos em prece. Isso. Né? Então, quer dizer, você olha de longe, aí, o prédio todo da igreja está fazendo assim. Está em permanente oração. Então, nós podemos, se quisermos, construir uma igreja gótica hoje, a gente pode. A Catedral da Sé, em São Paulo, é gótica inteira e foi construída no século XX. Exatamente. Né? Então, a gente pode construir, se quisermos. Então, mas podemos lançar mão de todos os recursos e estilos. Aí, eu estava assistindo ao VT e me lembrando de umas coisas muito interessantes. O cristianismo foi introduzido no Brasil pelos padres jesuítas a partir da metade do século XVI. E como é que catequizaram os indígenas brasileiros? Como é que a gente faz para chegar até eles? O que eles fazem, eles, os indígenas,
como é que eles fazem as suas cerimônias e tal. Eles usam o teatro. Então nós vamos usar o teatro para chegar a eles também. E assim, os jesuítas, principalmente o padre Anchieta, escreveu peças de teatro para explicar, né, a religião cristã para os indígenas brasileiros e para os portugueses que vinham para cá, para mantê-los na fé cristã. Então, eu sou professor também de História do Teatro Brasileiro. Então eu conto isso, como é a origem do teatro brasileiro foi na catequese dos jesuítas. E essa arte sacra continua sendo, lembra que eu disse agora há pouco, no contexto da sobrevivência do ser humano, comunicação, religião e arte, a arte e a religião estão juntas desde o princípio, porque é uma forma da gente se comunicar com o Altíssimo, com a divindade, que é um jeito de a gente não é este bate-papo que a gente tem com os nossos iguais, é algo mais elevado. Então, para isso, a gente usa a arte. Brilhante, professor. Nós estamos com o nosso tempo se esgotando para o primeiro bloco, mas eu quero agradecer muito a sua didática, a sua gentileza, professor, seu dinamismo em partilhar tanto conhecimento e convidar os telespectadores para seguirem. O professor está presente no Instagram, perfil @vardmarx, lembrando que o Vard é com W, e o site também está aparecendo aqui na tela, vardmarx.com.br. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, é sempre um prazer, podem me chamar porque eu adoro estar aqui com vocês. Muito obrigado. E daqui a pouquinho nós teremos mais Bendita Hora. Não saia daí, nada de trocar de canal. Besteira, fica aqui com a gente, porque aqui você tem o melhor. Aqui é a Rede Vida, canal da família. Até já.